Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa feita em universidade canadense conclui que criança que apanha corre risco maior de desenvolver problemas mentais quando adultos. E hoje, para falar sobre as consequências das palmadas, das surras, como recurso de paz na educação, recebemos o psicobiólogo Ricardo Bonesi, do Departamento de Medicina Comportamental da Unifesp. Muito obrigada por estar aqui. O senhor acredita, professor, que bater na criança, depois de esgotados o diálogo, as tentativas de persuasão, que isso educa? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite aos espectadores do Jornal da Gazeta. Primeiramente, algumas coisas estão mudando, né? Nós tínhamos aí há algumas décadas essa cultura da palmada, até do bater com carinho, da palmada que educa, né? E hoje em dia nós temos diversas pesquisas que seguiram crianças que hoje já são adultos, que sofreram esses tipos de agressões baseadas no carinho e pautadas, digamos, numa educação mais corretiva e através da instrumentação física, e que esses adultos de hoje têm sérios problemas aí de comportamentos, como ansiedade, depressão, principalmente muito chamado do estresse pós-traumático. E lembram que estabelece esse adulto que tem esses problemas, estabelece uma relação com o tipo de infância que teve, como os pais agiam com ele. Eles lembram ou isso é uma consequência e fica numa memória muito remota, não dá para estabelecer a relação? Existe sim uma relação, porque o nosso cérebro, na verdade, ele registra uma infinidade de coisas, principalmente no que tange ao que nós passamos na nossa infância, onde nós temos o quê? A tábula rasa que foi proposta por vários filósofos aí, não é? A criança é uma grande esponja, que ela, na verdade, ela adquire, ela chupa tudo que ela passa na infância. Talvez a memória seja remota, mas alguma coisa pode ser lembrada e resgatada. Isso pode atrapalhar, por exemplo, o desempenho de um adulto no emprego, ou mesmo o desempenho da criança na escola, que muitas vezes ela pode transferir essa história das palmadas corretivas e desenvolver aí os chamados bullying, que hoje são extremamente comuns aí nos nossos meios. Agora, é curioso que mesmo com tanta divulgação sobre a inadequação, né, da palmada, de bater na criança para educar, mas tem muito pai convencido que isso é papo, que quando a criança não entende, o que resolve é mesmo batendo. Essa convicção dos pais. E por outro lado, a criança parece entender que o pai e a mãe têm esse direito. Já que eles me amam, cuidam de mim, eles podem me bater. É muito maluco, né, esse tipo de raciocínio e a relação que se estabelece. O que nós temos de ver hoje em dia é que existem evoluções nos comportamentos, né? A criança muitas vezes ela autorizava o pai e a mãe a usar das palmadas para educá-la e até aceitava, autorizava essas palmadas. Mas hoje em dia nós já sabemos que isso pode trazer repercussões não apenas do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista psicológico, mas existem crianças que muitas vezes podem chegar até a fazer doenças físicas, né? Como distúrbios endócrinos, como diabetes, ou algumas doenças que atacam o sistema de defesa da criança, para se defender dessas agressões dos pais. Então, nós devemos ter a consciência de que existe uma evolução de um comportamento, que as crianças hoje em dia talvez não estejam mais autorizando tanto os pais a baterem, e que os pais tenham a consciência que até a palmada com um pouquinho de carinho, né, ela, na verdade, ela pode ser uma porta que se abre a uma agressão doméstica um pouco mais violenta no futuro, que é o que grandes pesquisas realizadas em grandes departamentos, tanto da América do Norte quanto na Europa, indicam. O senhor falou em pesquisas que mostram esses distúrbios, todos esses transtornos mais adiante na vida adulta. Tem pesquisa que mostra que criança que apanha fica mais educadinha, resulta uma pessoa de bem, do bem, uma pessoa tolerante, generosa, compreensiva, trabalhadora. Essas qualidades todas que todo pai quer para o seu filho?
Existem muitas controvérsias, Maria Lídia. O que nós podemos passar ao telespectador é que as últimas pesquisas que estão sendo faladas hoje em dia demonstram principalmente o contrário. A criança que apanha, apesar do apanhar com amor, ela pode desenvolver aí uma ansiedade muito extrema. Ou muitas vezes ela pode se desenvolver como um jovem agressivo, e quando ela tiver um pouquinho mais de tamanho, cabeça, ela pode desenvolver aí até alguns sentimentos de que ela pode se defender com a violência dela própria e a violência dos pais. Não é? E hoje em dia nós temos pesquisas que indicam que crianças que apanham do 0 aos 2 anos têm sérios problemas, sérios comprometimentos, especialmente no que tange ao aprendizado, à leitura, à memória, à compreensão e, sobretudo, também ao convívio social. Agora, as crianças também elas são muito centradas, elas sabem o que elas querem e desenvolvem mecanismo para a conquista daquilo que elas entendem que é legítimo, que é delas e querem. Como, então, pais que estão nos vendo agora e que estão pensando, puxa, eu estou batendo, o que eu faço? Dá para educar sem bater? Como agir? Vou falar agora como pesquisador da área e também como pai da pequena Beatriz, de 1 ano e 11 meses. Nós temos várias conversas em casa a respeito da história da palmada versus a disciplina positiva. O saber falar, o saber impostar a voz, o saber olhar, fazer com que a criança entenda que a agressividade não é um meio pelo qual se conquista a segurança e a afetividade. Uma coisa que o telespectador pode exercer, por exemplo, é a autoridade com a impostação da voz. Ele falar um pouquinho mais grosso, não mais alto, porque a criança não precisa muitas vezes disso. Com firmeza, com assertividade, com determinação. Não é? E existem formas aí, como por exemplo, saber educar a criança a ter os seus hábitos. O quarto está desarrumado? Olha, enquanto não estiver arrumado o quarto, a televisão vai estar desligada. Não preciso ameaçar a criança. Se você não arrumar o seu quarto, eu vou bater em você, eu vou te dar uma palmada. Muito pelo contrário, é mostrar com autoridade, não é? E é uma autoridade com carinho, mas sobretudo com respeito, de que essa criança ela pode ser moldada sem violência. Ou seja, está ali convencida da vantagem de agir corretamente, como está sendo orientado. Exatamente. Muito obrigada, uma boa noite.